Enfim, hoje é 2 de abril, o Dia da Libertação Nacional decretado por Donald Trump. A ideia dele é simples. Ele pretende aplicar o princípio da reciprocidade na relação comercial. O que significa isso e o que ele pretende com isso? Uma coisa só: assegurar que os produtos norte-americanos tenham, os países que importam esses produtos, o mesmo tratamento que estes produtos teriam se vendidos para os Estados Unidos. É uma realidade que existe em vários países do mundo, inclusive no Brasil, uma discriminação tributária com relação às importações. E isso é ruim para o comércio internacional. Então, Trump busca aí, através dessa medida, forçar os países a adequarem-se àquilo que é a agenda norte-americana de importação e justamente forçar também os países a alterarem o seu sistema tributário justamente para que produtos norte-americanos tenham maior entrada nos mercados consumidores. Esta é uma realidade e este é um objetivo de Trump e até faz sentido. Mas nós não podemos deixar de considerar dois aspectos relevantes em toda essa história. Em primeiro lugar, Trump busca atender a uma demanda, e não só uma demanda, uma promessa que ele fez aos trabalhadores norte-americanos. É importante ressaltar que nos últimos anos, na última década, Trump conseguiu um feito insuperável. Ele transformou o Partido Republicano no Partido dos Trabalhadores dos Estados Unidos. Isso é muito diferente daquilo que se esperava anteriormente, porque geralmente o Partido Republicano não tinha uma conexão tão integrada com a população, com os trabalhadores do país. Isso sempre foi uma agenda democrata. E ele conseguiu reverter isso. E é tão importante enfatizar isso que até mesmo no último ciclo eleitoral, muitos dos sindicatos que deveriam e que historicamente sempre o fizeram, que deveriam apoiar Joe Biden, não fizeram justamente porque a grande massa dos trabalhadores estava apoiando Donald Trump. E ele foi eleito com a promessa de que faria duas coisas relevantes. Em primeiro lugar, traria empresas novamente para os Estados Unidos, faria com que as empresas voltassem a investir nos Estados Unidos. E em segundo lugar, ele reindustrializaria o país, o que criaria várias oportunidades econômicas importantes, justamente para que a economia norte-americana voltasse a crescer e os Estados Unidos se transformassem novamente numa fábrica global. O fato é que as duas coisas são muito difíceis de acontecer. Em primeiro lugar, e esta talvez é a grande dificuldade de Trump, será convencer os empresários, as empresas norte-americanas, acostumadas à mão de obra barata, a voltarem a investir nos Estados Unidos. Por essa razão que Trump adota aí aquela famosa história da cenoura e do chicote. A cenoura é no sentido de facilitar a desregulamentação para que as empresas possam retornar aos Estados Unidos. Mas o chicote é justamente a elevação da tributação. Com isto, se espera, e é importante enfatizar, que as empresas comecem a um processo de retorno aos Estados Unidos, no sentido de tentar ali buscar um processo de reindustrialização do país. Essa é a ideia fundamental por trás disso, porque dificilmente, de livre vontade, as empresas retornariam aos Estados Unidos em razão do custo, dos problemas de infraestrutura que os Estados Unidos têm, do fato de que a mão de obra norte-americana hoje em dia é muito mais cara e também a situação instável que muitas vezes o relógio democrático gera nos Estados Unidos. Então, estes são aspectos muito relevantes em toda essa história quando nós pensamos nisso. E claro que fica difícil para Trump buscar aí culpar as empresas norte-americanas que estão acostumadas à mão de obra barata, não é? Afinal, um dos princípios básicos de qualquer empresário é comprar barato e vender caro. Então, ele precisa forçar esta situação, ainda que artificialmente, neste processo todo. E, em segundo lugar, uma das coisas que os Estados Unidos perderam neste processo todo foi justamente a sua capacidade de inovação.
É interessante porque durante muito tempo os norte-americanos acreditavam que somente ao desenharem, desenvolverem a tecnologia, eles conseguiriam manter aí uma capacidade e uma possibilidade de sempre estar à frente no quesito da inovação tecnológica. Mas se equivocaram nisso ao observar que países em desenvolvimento, mas países que têm indústria, a partir dessa indústria conseguem desenvolver novas tecnologias. E isso é muito importante porque a tecnologia é o que faz com que os países deem um salto qualitativo no seu desenvolvimento econômico. Uma revista australiana, há alguns meses, publicou uma notícia dizendo que das 74 tecnologias mais disruptivas, a China estava encabeçando 67. Ou seja, os Estados Unidos perderam uma das suas características fundamentais, que é estar adiante sempre do processo e da vanguarda tecnológica. Isso é complicado para os Estados Unidos, porque se nós olharmos o poder americano, é baseado em quatro coisas, basicamente. Na questão de valores, hoje em dia já não se dá tanta atenção, até porque se notou que os valores norte-americanos são muito variáveis em razão de quem está, com quem eles estão conversando, né? Se você olhar e perceber a forma como a Rússia foi tratada e a forma como outros países foram tratados neste processo todo, a gente entende que existe sempre uma aplicação de dois pesos e duas medidas. Mas então, a questão de valores é controversa hoje em dia. A questão militar, que é um dos pontos importantes dos Estados Unidos, quando nós paramos para pensar, desde a Segunda Guerra, os norte-americanos não têm tido efetivo sucesso com o seu poderio militar. Perderam no Afeganistão, perderam no Iraque, perderam na Coreia, e isto gera a dúvida de que existe, de fato, um poder militar que pudesse subjugar outros países. Claro que num país menor, sem condições econômicas, até poderia ser mais fácil, mas a realidade dos fatos é de que isso não aconteceu. E o último exemplo, obviamente, é a própria ajuda que a OTAN deu à Ucrânia e que não conseguiu reverter o processo ali de tomada de território por parte da Rússia. Então, o aspecto militar, há muita controvérsia nesse sentido, principalmente porque também nós temos aí a questão de guerra cibernética, que pode ser muito mais prejudicial até do que uma guerra convencional. Afinal, os Estados Unidos têm ali a proteção do Oceano Pacífico e do Atlântico, e isso lhes permite uma grande paz de espírito. Em terceiro lugar, seria a questão do dólar, mas isso também é complicado hoje em dia, porque nós observamos, e é um fato, uma desdolarização da economia global. E é importante de nós notarmos que isso tem sido feito paulatinamente. A China, que durante muito tempo só utilizava o dólar nas suas transações, hoje em dia, a China, que é o país mais importante do comércio internacional, usa mais a sua moeda nas transações do que o próprio dólar norte-americano. E para isso mudar no comércio internacional não toma tanto tempo assim como se esperava. E por fim, a questão tecnológica, a vanguarda do conhecimento. E nisso os Estados Unidos sempre tiveram, desde a Guerra Fria, desde o início da Guerra Fria, uma vantagem competitiva, comparativa, inigualável. E isso começa também a ser perdido quando nós olhamos particularmente para a indústria verde e para a indústria ecológica, e nós vemos aí a China despontando com carros elétricos, com painéis solares, com tudo que é necessário para a tecnologia verde. Então, quando nós olhamos este Dia de Libertação Nacional que Donald Trump vai instituir, o objetivo é único só, é um e único: restaurar a industrialização norte-americana para conseguir aí criar novos empregos, inovar e manter-se na vanguarda da tecnologia. Será difícil porque ele tem problemas de infraestrutura, problemas de regulamentação e também o fato de que o relógio democrático pode não lhe ser favorável. Então, estas são questões que nós devemos pensar, né, neste processo todo de mudança dos Estados Unidos com relação à forma como vai lidar com o comércio internacional. Vivemos num mundo diferente e talvez
aquilo que nós sempre acreditamos como valores da sociedade liberal e valores da sociedade global, talvez não sejam mais a realidade.